Boa tarde a todos. Damos início aqui agora a mais uma troca de conhecimentos aí sobre eletricidade. Hoje especificamente falaremos sobre potência elétrica e energia elétrica. Então vamos lá, vamos iniciar aqui por potência elétrica. Essa palavra potência, todos nós já temos alguma noção, né, do que é potência. Porque potência ela é usada em vários contextos, não só na eletricidade, né, mas na mecânica. Em diversas situações a gente utiliza a palavra potência. E em eletricidade, essa potência elétrica ela é representada por P, né, a simbologia é P. E sua unidade de medida, como nós já comentamos nos outros encontros, sempre em homenagem a alguém que estudou, alguém que desenvolveu, então sempre homenageia o estudioso da área. Então, a unidade de medida é watt. Watt. Alguns falam watt, mas sem problema. E watt também é aceito. Então, o que vem a ser realmente essa potência elétrica? Essa potência, uma das representações dela ela é igual a energia elétrica dividida pela variação do tempo. Ou seja, uma quantidade de energia que você consome em um determinado tempo. Em outras palavras, seria o trabalho desenvolvido em um determinado tempo. Então quer dizer o quê? Que quanto maior a potência, digamos assim, se você faz um trabalho em menos tempo, então quanto menor o tempo que você realizar esse trabalho, maior é a potência. No caso específico da eletricidade, né? Uma banheira elétrica. Digamos que você tem lá uma banheira, 3.000 litros de água. Você chega, quer tomar seu banho, vou ligar minha banheira. Ligou, aí marca a temperatura que você, né, do seu interesse. E aí digamos que a sua banheira tenha 3.000 litros de água, uma capacidade de 3.000 litros de água, e aqueceu essa água ali em 20 minutos. Né? Então, esse é o tempo que a sua banheira vai aquecer essa água. Aí você conversando com outra pessoa que tem uma banheira, ele fala, minha banheira também é 3.000 litros, mas eu aqueço minha água lá, e digamos que a temperatura bata igual a sua, e eu aqueço lá em 10 minutos. Então, qual o diferencial aí? Fez o mesmo trabalho, executou o mesmo trabalho, só que em menos tempo. Então, se executa um trabalho em menos tempo, aquele equipamento ele será mais potente. Então, resumindo, em outras palavras, seria que a potência é a realização de um trabalho num determinado tempo. Porque energia ela é em joule e trabalho também é em joule. Então, podemos dizer também que é a realização de um trabalho num determinado tempo. Então, aqui pode dizer que aí no caso aqui a potência que ela é medida em watts, né? A energia é medida em joule e o tempo em segundo. Ok? Outra forma de representar a potência que aí traz para o nosso contexto. Essa aqui também a gente utiliza, mas a gente utiliza também nessa situação aqui. Que nós já conhecemos. No encontro passado nós falamos de U. O que é U mesmo? Nós falamos U no nosso encontro passado. U é a nossa diferença de potencial, né? Ou DDP, que é medida em volts. E o I é a intensidade de corrente. Então, a potência também pode ser U vezes I. Outra forma de representar. Aí, no que nos interessa esse tipo de conhecimento? Digamos aí uma situação hipotética, um incêndio. Aí, na hora da entrevista, o cidadão informa que foi trocado um chuveiro na casa dele, né? E depois que trocou esse chuveiro, o disjuntor ficou
desarmando. E aí, quem não é da linguagem técnica, o que acontece muitas vezes? A pessoa se refere que o disjuntor está fraco, né? O disjuntor está fraco, está desarmando. Isso é uma linguagem popular, não é o certo, né? E aí vem o eletricista, muitas vezes não tem a qualificação adequada e faz o quê? O disjuntor está desarmando? Então vamos colocar um disjuntor mais forte, que não seria isso, né? Uma forma de falar seria, se está desarmando por uma sobrecarga, vamos colocar um disjuntor com uma capacidade de corrente mais alta, mas desde que a gente também adeque a fiação a essa nova capacidade de corrente. Então, se não se tem esse conhecimento, ele simplesmente foi lá, colocou um disjuntor de uma capacidade mais alta, vai passar uma corrente mais alta, ele não vai desarmar porque ele vai estar habilitado para aquela nova corrente, só que a fiação não estará adequada àquela nova corrente. Então, se o perito escutou isso, ele pensa, você trocou o chuveiro? Então, deixa eu ver a potência desse chuveiro. Se o chuveiro não foi danificado, ou se foi, de repente ele tem algum modelo, consegue mostrar na internet o modelo que ele comprou o chuveiro. Então, lá no chuveiro nós teremos a marcação lá de potência. Então, o exemplo, vamos supor que a potência lá do chuveiro seja 7.800 watts, vai estar escrito lá. Então, se nós temos a potência, o U, que é a nossa diferença de potencial, no nosso caso de Brasília, fase neutra, que falamos no encontro passado, então 220 volts. Então, o nosso U, 220. Então, só falta o nosso I. Então, assim, como também a lei de Ohm nós temos um processo mnemônico, aqui também nós poderemos representar o nosso famoso triângulo, né? Vou colocar até de azul aqui para destacar. Essa barra aqui significa uma divisão, então a potência vem em cima, a diferença de potencial multiplicando a corrente elétrica. Então, se nós queremos a potência, tampei a potência, sobrou o quê? A diferença de potencial ou a tensão elétrica vezes a corrente, que é o que temos aqui. Então, potência é igual a U vezes I. Potência é igual a U vezes I. Se queremos a corrente, que é o caso agora, que nós não sabemos qual é a corrente, nós temos a corrente. Então, eu venho e tampo a corrente, o que sobra? Potência dividido pela tensão elétrica. Então, o nosso I aqui, se alguém quiser fazer a conta aí, tá, fica à vontade para adiantar aqui. Então, o I é igual a P dividido por U. P dividido por U, que é igual a 7.800 dividido por 220. Então, I é igual a 35, né? Vamos lá. Então, 35,45. Como é corrente elétrica? Amperes. Então, a corrente elétrica, um chuveiro então, de 7.800 watts, ligando na sua potência máxima, nós teremos um consumo lá, uma corrente elétrica de 35,45 amperes. Então, diante dessa informação, e buscando em tabelas os condutores, e se tivermos acesso lá ainda a alguma parte íntegra de algum condutor, pode ser verificado, digamos que lá tivesse um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Ele não é adequado para uma corrente dessa. De repente ele poderia ser adequado, como nós falamos da situação hipotética, para o chuveiro anterior que estava instalado. Aí para essa nova situação já não. Então poderia ser uma causa de incêndio sim, uma troca do equipamento e não adequou a fiação e nem adequou o disjuntor. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta aqui específica? Não? Porque basicamente é isso aqui, é uma forma mais simples de se falar. Agora outra situação, aqui nós falamos de energia. Nós recebemos todo mês nossa conta de luz. Lá vem escrito a nossa quantidade de consumo. Você consumiu. Então lá vem o que a SEB, no nosso caso aqui, nos cobra, né, ou a concessionária, é a energia.
Então, utilizando essa forma, o que vem a ser a energia? A energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, a próxima nossa aqui, nosso próximo assunto aqui vai ser a energia elétrica. Então, essa energia elétrica ela pode ser medida em joules, né? Mas só que no caso nosso, normalmente ela é medida em quilowatt-hora. Por quê? Porque como tem o fator de segundos, né? Então fica um número muito grande. Aí, ao invés de você usar segundos, você usa hora e usa o múltiplo K, que significa vezes 1000, para poder simplificar, porque senão ficava na conta um número muito grande. Então aqui nós vamos usar o quilowatt-hora. No caso, e lá nós já temos a simbologia que é o E, né? Podemos trabalhar com joules ou com quilowatt-horas. Então, vai depender, né, da situação ou quilowatt, né? Normalmente é quilowatt-hora. Buscando essa fórmula aqui, então, a energia ela vai ser igual a potência vezes a variação do tempo. Aí fala, poxa, para a perícia, para que eu quero saber disso aí? O que me importa é esse tipo de conhecimento. De repente destruiu tudo, normalmente os incêndios a gente pega por aí, queima tudo mesmo, às vezes não sobra muita coisa, às vezes nem a conta de luz, para você ter o histórico da conta de luz, só que a concessionária guarda no histórico dela, então acessando lá pelo site, tendo os dados certinho do consumidor, poderemos ter lá esse consumo do cliente. Podemos não, temos o consumo do cliente. E podemos fazer o quê? Uma avaliação em relação à média dos consumos dos últimos meses. De repente pode-se perceber que próximo, né, ao período do incêndio, teve um consumo mais alto. De repente, essa tragédia, no caso do incêndio, pode ter sido uma tragédia anunciada, só que não foi percebido. Anunciada de que forma? Se o disjuntor estava desarmando, estava desligando, alguma coisa estava errada, né? Mas aí foi lá, trocou o disjuntor, não trocou a fiação, digamos, continuou utilizando, aumentou-se o consumo. Então, lá na conta de energia, dependendo da análise mais criteriosa, pode até perceber isso. Dependendo do incêndio, um caso mais específico, poderia usar esse parâmetro, né? Utilizar a média. Quantos quilowatts em média ele utiliza por mês, ele gasta por mês? Gastava lá 200 kWh mês, aí passou a gastar 300. Então, percebe o que? Se aumentou o consumo, porque aumentou a potência instalada, né? Então pode ser um diferencial, por isso que a gente está comentando isso aqui em relação à perícia. Aí, como seria uma conta rápida aqui só para ficar exemplificado? Digamos que temos lá o nosso ferro de passar roupa. Então, qual a potência média do ferro? Normalmente na faixa de 1000 watts, né? Então, eu teria aqui potência igual a 1000 watts. Watts. Ok, a nossa, aí você diz, tá, então quanto tempo em média passa roupa por dia? De repente, a pessoa normalmente passa roupa uma vez por semana, digamos que em média lá 3 horas por dia, considerando o tempo que ligou, desligou o ferro, digamos que foi 3 horas por dia. Então, qual seria o nosso tempo aqui? Tempo por dia, digamos que foi, né, 3 horas, em média por dia, 3 horas dia. Então, se foi por dia e a pessoa vai, digamos, na sua casa passar roupa, ou você mesmo passa roupa uma vez por semana, e então, no caso, 4 semanas, teria um mês, então 3 vezes 4, 12. Então, o tempo mensal, né? Então, aqui o mensal, o tempo mensal, igual a 12 horas em média, que esse equipamento é ligado. Então, qual é o consumo de energia? Aí, tranquilamente, a gente
Isso é feito para todos os equipamentos. Logicamente que se for fazer de vários, faça uma tabela, aí tem, pode usar um Excel, pode usar algum software, alguma coisa. E dá para fazer na mão também, aí é de cada um, de acordo com a necessidade. Então a energia é igual à potência, que é o nosso 1000 watts, vezes a nossa 12 horas. Então aqui, tranquilamente, a energia é igual a 12.000 no caso, como a potência está em watt, então 12.000 watt-hora. Watt vezes hora, está multiplicando. Só que o K é o nosso múltiplo igual de quilômetro, 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Então, eu posso dividir aqui por 1.000 e no lugar do 1.000 a gente colocar a letra K, que representa 1.000, um múltiplo. Então, essa energia é igual a 12. Aí, no lugar do 1.000K, que é o múltiplo, kWh. Então, nessas condições que nós nos referimos, o seu ferro contribuiria para um consumo mensal de 12 kWh mês. Aí junta com chuveiro elétrico, geladeira, e chega aí vai depender da casa, 180, 200, 300, 500. Se é um comércio, por exemplo, uma panificadora, aí vai passar lá dos seus 2.000, 3.000, vai depender dos equipamentos. Então aqui, pessoal, tranquilo? Alguma observação? Não? Agora tá, nós falamos então de potência, da energia, e no encontro anterior nós falamos da primeira lei de Ohms. Agora nós podemos relacionar essa fórmula aí, eu vou agora continuar aqui. Uma simplificação, uma utilização dessas duas fórmulas juntas, que seria aqui a nossa potência. Calma aí, só um pouquinho. Potência é igual a U vezes I. E na primeira lei de Ohms que nós falamos lá antes, no encontro anterior, U é igual a R vezes I. Aqui, utilizando outras fórmulas. Digamos que nós temos aqui, queremos a potência, que é igual a U vezes I, só que nós não temos o I, por exemplo. Então, não temos o U, Quem é o U? R vezes I. Então, no lugar do U, a gente põe R vezes I. Então, R vezes I e vezes o I da fórmula anterior. Então, nossa potência é igual a R vezes I ao quadrado. Podemos precisar, dependendo da variável que não se tenha. Outra situação, um exemplo aqui, nós não temos aqui o I. Se não temos o I, isso aqui é uma situação. E outra situação aqui, potência é igual a U vezes I. Digamos que nós não temos a corrente elétrica. Então, o que é o I? O I é igual a U sobre R. Então, no lugar de I, a gente... aqui, P é igual a U vezes I. Então, P é igual a U vezes o I. Quem é o nosso I? U sobre R. Ok? U sobre R. Simplificando aqui, então o nosso P
U vezes U ao quadrado, dividido por R. Tranquilo? Alguma observação, alguma curiosidade? Então hoje, pessoal, bem rápido, porque os nossos vídeos estão ficando bem longos. A ideia foi apresentar esse conceito rápido aqui de potência e de energia. E uma simplificação lá das fórmulas, caso a gente procure alguma variável que não se tenha no momento, a gente pode estar manipulando as fórmulas e chegando ali àquelas situações. Então, muito obrigado e até a próxima.